Pastor Marcelo, irmãos que nos assistem, Pastor Marcelo, é uma alegria para nós recebê-lo aqui. Obrigado. Pastor Marcelo foi pastor em 2 IPIs já, né? Em Marília e em Maringá, é isso? Sim. Comecei meu ministério em Marília, interior de São Paulo, pastoreei. Marília, na verdade, Paulo, eu cheguei em Marília jovem, aos 18 anos, transferido da primeira IPI de Osasco, em São Paulo, para a IPI de Marília por causa de uma mudança familiar. Aí em Marília eu fui jovem, fui líder de juventude, fui seminarista, fui licenciado e fui pastor titular da igreja por 4 anos. E aí saí de lá para Maringá, onde pastoreei a primeira IPI de Maringá por 8 anos como pastor titular e depois permaneci mais 5 anos como pastor auxiliar do pastor Valdemar, ao mesmo tempo em que desenvolvia esse ministério mais voltado para a itinerância, para o Isso. projeto Homens com Propósitos, os livros, as palestras e as atividades que eu tenho desenvolvido atualmente. Nós temos acompanhado sempre os seus lançamentos, seus livros, né? Obrigado. Vários livros em várias áreas. Eu não sabia que você já também agora era psicanalista. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Você é paulistano? Eu sou paulistano, nascido na Moca, um bairro Olha só. bastante tradicional de São Paulo, e morei alguns anos em Pinheiros e uma boa parte também do tempo lá num bairro chamado Parque Continental, que já é vizinho com Osasco. Olha só. Eu perguntei por causa do seu sotaque. Seu sotaque é de paulistano mesmo, né? Ah, ok. Você não Alguma perdeu coisa eu esse sotaque. preservei, alguma coisa eu preservei, mas às vezes eu dou uma escapada Tá certo. no sotaque do interior de São Paulo. Eu sou interiorano de São Paulo, nascido em Bauru, mas nunca morei em Bauru, não. Ah, Mas olha nós só. estamos no Paraná já há um tempo. Gostamos do ar do Paraná, né? Ah, terra boa, né? Você Esses também anos acho que em gostou, né? Maringá e Londrina, amo as duas cidades, tanto Maringá como Londrina, cidades espetaculares, maravilhosas, que vale a pena. Quem vem conhecer essa região aqui se apaixona, né? É verdade. Eu tenho saudade de Londrina quando morava lá, mas Maringá eu não conheço muito. Londrina é uma cidadona joia para morar, né? Você está em Sim, Londrina sim. agora, né? Londrina, 7 anos já em Fixou-se. Londrina. Ok. Até que Deus deu outros rumos para nós, né? Sim. Mas por enquanto estamos aqui. Irmãos, vocês que nos assistem, é um tempo muito especial para nós, esse tempo com o pastor Marcelo. Eu estava conversando com o Marcelo, tentei levá-lo para a igreja de Jandai esse ano, que nós completaríamos 30 anos, Verdade. e Deus virou o mundo de cabeça para baixo. Aí nós estamos ao vivo agora. As Então, agendas todas furaram, né? é verdade. Rapaz, eu tô com 160 dias já de cancelamento total de agenda presencial. Meu Deus. Eu me lembro que você teria, eu acho que eu teria por agora algum congresso com o Augusto Cury, não é isso? Sim, teria sido em maio e agora ele está reagendado para outubro. Augusto Cury, Luciano Subirá, Thalita Pereira, Olha só. dias 9 a 11 de outubro. A nossa expectativa é que ele se realize. A gente está imaginando que até lá, não que o mundo vai ter voltado a uma normalidade, nem mesmo a um novo normal, mas que já será possível a gente se reunir, congregar. O evento vai ser muito voltado para essa reconstrução, para esse novo tempo, para o que significa crer, ter fé numa época como essa. E eu tenho certeza que, em podendo acontecer, vai ser um divisor de águas na vida de muita gente que hoje está sofrendo por não saber o que o futuro reserva, né? Sim, sim. A gente não entende algumas coisas que acontecem, mas Deus não deixou de controlar nada, né? É, verdade. Hoje eu estava conversando com as pessoas e divulgando, conversei com você antes pelo WhatsApp. Hoje nós vamos lidar um pouquinho sobre ansiedade. E acho que foi um dos primeiros, ou o primeiro livro que você escreveu foi sobre ansiedade, não é isso? Sim, tô até com ele aqui, Paulo. Aqui, ó. Aprenda a lidar com... Então, você tem provavelmente a primeira edição, que foi lançada em 2008. E agora essa aqui que está na minha mão é a terceira edição, que saiu ano passado. Ela é ampliada, tem alguns capítulos a mais, porque eu decidi tratar alguns temas
que são importantes na compreensão da ansiedade também e que não estavam presentes, até por uma questão de objetivo, no primeiro livro. Sim. E esse livro aqui tem me dado muita alegria, é o meu primeiro livro de fato e é o que mais recebe aí o carinho, a adesão das pessoas e tem ajudado muita gente a lidar com esse que é considerado o mal do século, não é? Sim. A ansiedade realmente é um fator de sofrimento na vida de muita gente. No Brasil, que é considerado pela OMS o país mais ansioso do mundo, estima-se que algo em torno de 20% da população sofra com transtornos clínicos de ansiedade. E algo em torno de 80% da população se queixe de algum tipo de ansiedade. Eu estava lendo alguns livros do Augusto Cury também sobre isso, e ele fala exatamente isso. Às vezes as pessoas pensam que a depressão que é o maior mal do século, mas na realidade, segundo ele, 20% da população sofre com depressão, vai sofrer, já cerca de 80% vai sofrer com essa, que ele diz, síndrome do pensamento acelerado que causa a ansiedade, né? Uhum. O Augusto Cury é uma autoridade nesse assunto, tem livros muito bons. Só para provocar aí a sua audiência, o pessoal que está com a gente, Sim. eu tenho duas teses que são um pouquinho diferentes das do Augusto. Talvez até possam ser vistas por alguns como complementares, eu não sei. Mas a primeira tese é sobre a questão do pensamento, não é? Eu avancei na questão do pensamento no meu livro falando do que eu chamei de circuito PDA da ansiedade, que é o circuito dos pensamentos persistentes, desarticulados e angustiantes. Porque quando a gente fala em pensamento acelerado, a impressão que dá para algumas pessoas que não conhecem até a obra do Augusto é que é uma questão de pensar mais rápido. E o pensamento, na verdade, já ocorre quase que na velocidade da luz, não é? O pensamento ele é veloz por si. O que ocorre, de fato, é que a gente sofre na ansiedade com os pensamentos persistentes porque eles não vão embora. Desarticulados, e é aí que passa a impressão de uma aceleração, porque eles não têm conexão uns com os outros, eles são perdidos. Eu falo que a pessoa com pensamento desarticulado é como uma mulher. Eu vou inventar essa mulher não existe, tá? Não é a Cris, não é a Cláudia, não são as nossas irmãs que estão nos assistindo. É como uma mulher que para na frente do guarda-roupa e prova uma roupa, não gosta, tira, prova uma roupa, não gosta, tira, prova uma roupa, não gosta, tira, e depois de 40 minutos pondo roupa, ela continua sem roupa. É isso que acontece no pensamento da gente. A gente pensa uma coisa, pensa duas, pensa três, pensa quatro, mistura pensamentos e no final de uma hora queimando a cabeça, a gente não tem direção, a gente não tem nenhuma solução aparente, a gente não tem saída. E angustiantes, que também reforça a coisa do pensamento que se acelera, é porque um pensamento começa a dar lugar para um outro pior. A pessoa que está ansiosa, ela começa pensando numa situação que vai dar errado, depois ela começa a pensar em outras situações que vão dar errado se essa der errado, depois ela começa a projetar um futuro sombrio, desastroso, terrível. Quando ela vê, ela está pensando em tomar decisões agora, não pelo problema de agora, mas por aquilo que ela vislumbrou num futuro desastroso. E aí é o pior dos cenários, né? Então essa é a primeira tese. E a segunda tese, que aí é a grande sacada do livro, e esse livro tem sido muito usado em vários ambientes. A Assembleia de Deus mesmo do Campo Grande transformou esse livro em curso para toda a liderança e todos os membros da escola bíblica. Mais de 9.000 alunos estudaram esse tema aqui de janeiro a março. A tese do livro é que a ansiedade não é um mal em si, mas é um sintoma. Ou seja, ela não é como a depressão, ela é como a febre. Ela não é como um câncer, ela é como a febre. Ela é um sinal, ela é um sintoma de que alguma outra coisa está errada. A ansiedade indica que existe alguma outra questão a ser trabalhada e a ser resolvida. A gente deve e pode tratar a ansiedade? Claro, como pode e deve tratar a febre, mas não só.
Se você passa a vida inteira tratando febre, é inevitável que você nunca se cure. Se você trata só da ansiedade, é inevitável que você nunca saia de processos de ansiedade, porque a ansiedade é um sintoma. Se você não tratar a causa, ela vai continuar lá. Ah, mas eu tomo ansiolítico há 20 anos. E vai continuar tomando. Por quê? Porque está tratando a febre. Por isso que uma das coisas que eu falo no livro e falo nas palestras também, Paulo, é que eu particularmente, mas aí é uma provocação também, não concordo quando uma pessoa se rotula como ansiosa. Porque uma pessoa dizer eu sou ansioso é como uma pessoa dizer eu sou febril. Não faz sentido. Uhum. Meu problema é que eu sou muito febril, vira e mexe eu tô com febre. Pera, vamos lá. Você tem uma infecção, você tem um outro problema, você tem algum tipo de quadro alérgico que chega num ponto que te gera febre, mas a febre é um sintoma. Se você passar a vida inteira atacando o sintoma, a causa vai continuar lá, gerando esse quadro sintomático. E aí no livro eu apresento todos os fatores geradores de ansiedade, que são as causas para o quadro ansioso que aparece lá na frente. Se você ataca a causa, você resolve o sintoma. Essa, aliás, é a premissa psicanalítica por excelência. A Sim. psicanálise, como ciência do psiquismo, ela não está muito preocupada com a queixa do analisando, mas ela quer saber qual que é a causa do sintoma de que ele se queixa. Porque em retirando a causa, e retirar a causa no caso da psicanálise é torná-la consciente, você elimina aquela expressão substitutiva que se dá pelo sintoma. E aí eu usei essas técnicas da psicanálise e, obviamente, toda a instrução bíblica, porque Jesus também mostra que a ansiedade é um sintoma quando ele associa a ansiedade à incredulidade. Ele não diz que a ansiedade é o problema, ele diz que o fato de nós não confiarmos em Deus é que é o problema. Então a ansiedade, na própria mensagem de Jesus, é um sintoma. Certo. Esses adendos que você falou já estão na nova edição do livro, é isso? Sim, na antiga também, porque eu falo dos fatores geradores. Mas na nova eu ampliei por quê? Porque, por exemplo, um fator que eu não trabalhei na versão antiga e por razões até de análises e atendimentos resolvi trabalhar na nova edição é a culpa. Culpa é um fator gerador de ansiedade. Porque a pessoa que se culpa, ela pressupõe, e a Bíblia diz isso, que a culpa pressupõe castigo, que alguma coisa ruim vai acontecer com ela. Às vezes ela nem sabe o que e nem sabe por que ela pensa isso. E no fundo é porque ela carrega uma culpa que lá no psiquismo dela ela acha que tem que ser punida de algum modo. Tristeza. Eu não trabalhei no primeiro livro, mas trabalhei no segundo a questão da tristeza. Por quê? Porque muita gente hoje associa a tristeza a um quadro depressivo. E a tristeza e a depressão são coisas diferentes. Só que a pessoa hoje fica um pouco triste, ou muito triste que seja, e ela já começa a se expressar em termos de depressão e não em termos de tristeza. Uma pessoa que ouve outra que está falando da sua tristeza, comenta sobre essa pessoa o seguinte: ela está muito depressiva. É verdade. Então a tristeza saiu do dicionário, entrou a depressão no lugar, e depressão é um quadro patológico. A tristeza é um quadro do sentimento da emoção humana mais próprio, né? Então, tudo isso eu tento de alguma maneira mostrar no livro para que as pessoas possam tratar da ansiedade, sim, em alguns casos com medicamento, obviamente com acompanhamento médico, porque o problema da ansiedade no Brasil é que o brasileiro toma medicamento sem orientação médica. Esses tempos atrás, só brincando aí com o pessoal, alguém que estava perto de mim comentou com uma outra pessoa que eu também conhecia: eu ando tão ansiosa, não estou conseguindo dormir. A outra tirou da bolsa um Rivotril, falou: toma isso aqui. Aí eu brinquei e falei: ô irmã, você é traficante? Aí ela assustou, a gente riu um pouquinho, mas assim, o risco de você se automedicar sem receita médica, porque uma amiga está tomando um remédio. O brasileiro faz muito isso. Então, Verdade. tirando essas situações de automedicação, acompanhamento médico, psiquiátrico, pode ser que você tenha que tomar remédio para ansiedade, mas nunca deixe de buscar as causas da ansiedade, Sim. porque resolvendo as causas é que você resolve o quadro de ansiedade. E quando eu digo quadro de ansiedade, é aquela ansiedade para além do limite, porque alguma ansiedade é normal. Pois é. Alguma ansiedade foi Deus quem nos deu.
para que a gente tome cuidado, para que a gente não se apresse, para que a gente não entre correndo num quarto escuro que a gente conhece, mas que está escuro, para que a gente não coma um fruto que a gente nunca viu, para que a gente não ponha a mão na boca de um animal que a gente não conhece. Um pouco de ansiedade em relação a perigos e futuros é normal. O sofrimento é que não é legal. Eu estava lendo a respeito disso também, e você explicou bem, às vezes os termos as pessoas não conseguem compreender, porque nós vivemos numa época de muita informação, né? Uhum. O excesso de informação faz com que a gente não pare de pensar. É verdade. E o Augusto Cury fala que às vezes a gente fica cansado, a mente fica cansada, a gente acorda cansado porque a mente não para. Uhum. E a informação para todo lado, e nem sempre a gente sabe lidar com essa informação. Eu acho interessante uma coisa que ele fala, eu não domino essa área, mas que ele fala que algumas memórias, nós não conseguimos apagar as memórias, nós conseguimos editá-las, né? Uhum. Então a gente tem que tomar cuidado com o que ocupa a nossa mente. Uhum. Eu achei interessante isso. É. E você me disse também agora que a ansiedade, de certa forma, o seu livro fala isso. No primeiro ponto, ela é como uma proteção, né? Como um cuidado. Uhum. De fato, né? Jesus Sim. diz assim, não andeis ansiosos. Ou seja, o tempo inteiro ansioso, mas a gente fica ansioso. É importante destacar que a ansiedade não é pecado. Sim. O pecado é a incredulidade que gera um quadro de ansiedade. Ah, mas a minha ansiedade não é incredulidade, eu creio em Deus. Ok, vamos procurar essa causa. Pode ser culpa, pode ser conflito. Quando existe um conflito mal resolvido, especialmente interior, a pessoa pode entrar num quadro de ansiedade, não porque ela não crê em Deus, mas porque ela não consegue resolver esse conflito e entender qual é uma direção de Deus para ela num momento específico. A ansiedade pode ser também fruto de um trauma. Por exemplo, uma criança, como eu já atendi, inclusive, pessoas que na infância foram abusadas sexualmente. Quando você tem um trauma do tamanho de um abuso sexual por parte de um cuidador, que às vezes pode ser um pai, que às vezes pode ser um avô, é inevitável que isso, em não sendo elaborado, se transforme em ansiedade, porque a desconfiança em relação ao outro é alguma coisa absurda. Se a pessoa da mais absoluta confiança invadir um espaço de intimidade e preservação, qualquer outra pessoa pode fazer a mesma coisa. Então, o ansioso, ele pode ser ansioso por causa de um trauma que não foi ressignificado. O que o Augusto Cury falou de edição da memória é o que a psicanálise chama de ressignificação. Uma das coisas que o Augusto Cury faz com maestria é mudar nomes de coisas que já existem. A ressignificação da experiência e a questão da memória, e aí é porque o Augusto Cury ele é muito bom como psicólogo e psiquiatra, mas a psicanálise tem uma contribuição até um pouco mais profunda. A memória que a gente tem acesso é pouca parte da memória que a gente tem, mas a qual a gente não tem acesso, porque Freud dizia que nada do que uma vez nós tenhamos apreendido inconscientemente se perde para sempre. Então, eu e você temos muitas memórias que são inconscientes para nós nesse momento. Sim. Mas estão carregadas de catexia, de energia, de força, querendo como que voltar, se expressando nos nossos sintomas, nas nossas repetições, nas nossas obsessões, nas nossas neuroses. E aí, muitas vezes, num processo de cura, eu preciso, antes de editar uma memória, recuperá-la, olhá-la, porque assim, muito do que nos aflige hoje está esquecido, mas não porque se perdeu, porque como Freud ensinou, foi reprimido. E aí muita gente sofre com isso. Verdade, eu vi um caso de uma pessoa que, exatamente o que você falou, ela era bem casada, tinha um ótimo marido, mas ela não sabia porque ela era infeliz, tinha filhos lindos, e ela começou a fazer um tratamento com uma psicóloga, e chegou depois de tantas conversas, de tanta terapia, né? Descobriu que lá no passado, o avô dela abusava dela.
E aquilo ficou aquele trauma que ela nem se lembrava Uhum. mais, É. porque ela era a preferida do avô nas fotos, ela era a primeira que Uhum. ficava do lado, né? E ela Uhum. nunca teve coragem na infância de contar isso. E isso É. atrapalhou a vida dela por muito tempo até ela resolver isso. É. Na infância, nós temos experiências que são muito duras, porque somos crianças, não sabemos, não é fácil para a criança entender o que aconteceu com ela. E para ela não sofrer permanentemente com a angústia, ela reprime. Por isso que a gente sofre, a partir de determinado momento, do que Freud chamava de amnésia infantil. Ou seja, gente que não lembra dos 5 anos para trás. Gente que não lembra dos 7 anos para trás, gente que não lembra dos 4 anos para trás. É uma proteção do psiquismo para que não haja um sofrimento permanente. Porque a lembrança dolorosa, ela é um ressentimento, né? O que eu falo no livro sobre ressentimento? Sentir de novo a dor de uma experiência traumática sem que a experiência traumática precise necessariamente se repetir. É bastante interessante. Pastor, uma coisa que nós ouvimos muito sobre isso, e talvez a grande maioria das pessoas não saiba, qual que é a diferença entre um psicólogo, um psicanalista e um psiquiatra? Tá? É, Básica. basicamente é o seguinte, algumas pessoas vão discordar de mim porque também é uma questão assim de como é o olhar do psicólogo em relação a isso, de como é o olhar do psiquiatra. Mas assim, basicamente, a psicanálise é uma formação voltada para o que a gente chama de escuta do inconsciente. A psicanálise não é uma abordagem terapêutica que vise a solução do que é sintomático, do que é a queixa, mas de trazer à consciência aquilo que é inconsciente. No caso da psicologia, ela já envolve muito mais abordagens, porque ela pode ser comportamental, behaviorista, ela pode ser humanista, tem as várias escolas. A psicanálise, nesse aspecto, funciona muito mais como uma formação técnica, segundo Freud preconizava. Ele tem um artigo chamado sobre a questão da análise leiga, né? Onde ele diz o que um psicanalista precisa para ser psicanalista, e é isso que as sociedades psicanalíticas observam, né? No caso aqui eu faço parte, que é a Sociedade Psicanalítica do Paraná, a gente observa exatamente o que Freud preconizou para a formação de um psicanalista. Já a psicologia é uma formação universitária, não é? Ela não é técnica, ela é universitária. Um psicanalista formado numa sociedade de psicanálise, ele tem a sua atuação profissional legislada única e exclusivamente pelo Ministério do Trabalho, como uma atuação técnica. Já um psicólogo, ele tem a questão do Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação, porque ele tem uma formação acadêmica, e o Conselho de Psicologia, não é? Basicamente, Sim. então a formação psicológica é muito mais abrangente, muito mais ampla do que a psicanalítica. A psicanalítica é focada numa questão muito pontual, não é? E a psiquiatria é uma formação médica. Sim. A psiquiatria basicamente, não é? Quando eu falo sobre a diferença entre a psiquiatria e a psicologia e psicanálise em geral, a psicologia e a psicanálise partem do princípio de que um sintoma físico pode ser decorrente de uma disfunção psíquica. A medicina psiquiátrica parte do princípio de que qualquer questão psíquica nasce de uma disfunção física, química, biológica. Então é uma questão de abordagem também. Por isso que, basicamente, mesmo que o psiquiatra ouça, mesmo que o psiquiatra aconselhe, mesmo que o psiquiatra entenda de psicologia e psicanálise, no final da consulta ele vai medicar. Entendi. Porque é uma É, abordagem diferente, né? Uma abordagem que entende que precisa corrigir algo físico para que o psíquico se acerte. Já na psicanálise, se o psíquico se acertar, aquilo que é psicossomático também vai se acertar. pastor, ah, há quem, depois que nós vivemos esse tempo de ansiedade, eu acho que nós vivemos uma época muito ansiosa por conta disso tudo que está acontecendo. Eu acredito que em Londrina os casos têm aumentado também, né? Ah, sim. O número de ansiosos, nós já estamos mais ansiosos. E você falou que o importante é tratar a causa da ansiedade. Uma pessoa que hoje nos assiste, que está muito ansiosa ou está muito preocupada, que dicas você dá para essa pessoa? Quem ela deve procurar? O que ela deve fazer? Até eu falo um pouco no livro sobre isso, né? Eu acho que a pessoa que sofre, porque nós estamos falando de quadros
em que há uma grande parcela de sofrimento envolvida. Por exemplo, a pessoa que não consegue trabalhar, a pessoa que está vendo seus relacionamentos desmoronarem e ela sabe que ela tem sido pivô disso, ou a pessoa que começa a ter sintomas físicos, não é? Porque a ansiedade é um sintoma, mas ela também gera outros sintomas. Sintomas físicos, sintomas na mente, sintomas do comportamento, não é? Obsessões, repetições, vícios, não é? Nos sintomas do corpo você tem problemas órgãos internos como gastrite, úlceras que afetam os órgãos internos. Somatiza, né? Você tem mancha na pele, algumas pessoas perdem cabelo, não é o nosso caso é por excesso de alegria, né? O nosso caso é excesso de fé, de confiança, mas a ansiedade pode gerar queda de cabelo. Então, quando uma pessoa sofre, o que eu falo sempre é o seguinte: as ações têm que ser combinadas. Então, por exemplo, procura um médico, porque pode ser que você precise iniciar o tratamento de forma medicamentosa, para baixar um pouco essa química que já ficou bagunçada no seu organismo. Às vezes uma pessoa chega no meu gabinete ou na clínica psicanalítica e ela começa a queixar e ela está tão que eu preciso encaminhá-la para um médico, para que ela possa reduzir essa dose, essa intensidade, quase que esse estado de ebulição emocional, para poder até mesmo focar num tratamento mais psíquico. Então, um ponto é esse. Outro ponto é procurar um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, alguém que possa ter uma escuta qualificada e fazer, junto com a pessoa, essa busca. Porque é uma investigação, não é? Uma investigação, tem coisas que não estão disponíveis num primeiro momento, sobretudo aquelas que foram reprimidas, esquecidas, não é? Terceiro, que não é terceiro de importância, porque em termos de importância é o mais importante, é o exercício espiritual sério, profundo, porque a espiritualidade nos nossos dias ou virou uma questão de superstição e de mística, ou virou uma questão de religião. Sim. De aderir a um programa religioso, confessional. E claro que essas coisas podem até estar presentes, mas a espiritualidade que Jesus nos ensinou é comunhão com Deus, intimidade com o Pai, participação na obra do Espírito, leitura da palavra, oração. Porque assim, a pessoa vai precisar de alguma maneira incluir as práticas espirituais, devocionais na sua vida comum. Senão ela vai ficar muito por conta. Quem se sente no leme da vida se apavora duas vezes na tempestade. Primeiro por causa da tempestade e segundo pela responsabilidade de estar com o leme na mão. A pessoa que tem Deus na vida, ela até pode estar com o leme na mão, mas sabe que o capitão é outro. Verdade. Entendeu? Então assim, eu me assusto na tempestade, eu, Marcelo, me assusto. Mas eu me lembro na tempestade que tem alguém que cuida do meu barco. Agora, se o barco é minha responsabilidade absoluta, total, e só tem eu, e se não tem eu, vai eu mesmo, aí é que eu desmorono emocionalmente diante dos ataques da ansiedade. Então, o que eu tenho falado é isso: combinar a perspectiva médica, a perspectiva psicológica ou psicanalítica e a perspectiva espiritual como um amálgama, não é? Porque não adianta a gente conversar sobre a gente e não ter perspectiva. A ansiedade, por excelência no ser humano, chama-se eternidade. Porque se a ansiedade tem a ver com o futuro, por excelência, é o eterno, é aquilo que é eterno. Então, tem que levar isso muito a sério, né? E aí também, outra coisa que eu falo é o seguinte: a gente precisa sair desse lugar que você falou, de ficar consumido por meia dúzia de coisas. Então, nesse momento, é dinheiro e é coronavírus, dinheiro e coronavírus, dinheiro e coronavírus. É claro que isso vai intensificar. É o seguinte, eu falo para o pessoal, eu mesmo pratico isso, eu leio as notícias de manhã através dos sites que eu selecionei, que eu acho que tem uma visão para todos os lados. Eu leio as notícias de manhã e não vou mais saber nada ao longo do dia. No outro dia de manhã eu leio de novo. Quem viu uma notícia uma vez por dia, viu tudo. Verdade. Entendeu? Ah, mas e se acontecer uma coisa? Se acontecer uma coisa, você vai saber. Você vai saber. Notícia ruim corre mais do que notícia boa.
Então, não precisa ficar consumindo o tempo todo essas coisas. A mesma coisa o trabalho. Quem trabalha demais, a gente tem que ter rotinas saudáveis. Então, tem que enquadrar na vida, além da espiritualidade e dos processos terapêuticos que podem nos ajudar, o esporte para quem gosta de esporte, o hobby para quem prefere algum outro tipo de atividade, as amizades, o tempo em família, a brincadeira com as crianças, passear com o cachorro, contemplar a natureza, essas coisas, ouvir boa música, assistir um bom filme, ler um bom livro, não é? Porque além da Bíblia, não é pecado a gente ler bons livros. Esses dias eu fui Opa, desafiado por um amigo a postar os 10 livros que mais marcaram a minha história. Foi uma delícia, porque eu não sabia escolher. Eu tenho tanto livro que eu amei de ter lido. E não só evangélico, eu li Machado de sim, Assis, eu li Dostoiévski, eu li livros que me enriqueceram a alma, mesmo que não tenham me trazido muita contribuição para o espírito. Comer bem, comer de forma não só saudável, mas prazerosa, porque não adianta você comer comida saudável de um jeito adoecido. A verdade. coisa de acelerar a refeição, de comer reclamando de que está ficando gordo. Assim, você está gordo? Beleza, faz alguma coisa para emagrecer, mas não reclama da comida, não é a culpada. Coma com prazer, você já pôs no prato, se alegre. Porque o que Verdade. acontece hoje é que as pessoas vivem cada momento focado no momento de fora. Porque é isso que a ansiedade faz. Ela põe você no momento que você não está e tira você do momento que você está. E aí, quando você chega no momento em que você estava, você sai dele para um outro momento, às vezes até aquele que você estava antes, para começar a ruminá-lo. Então, isso também é um problema. E aí eu sugiro. Crie rotinas mais saudáveis. Por exemplo, hoje eu e o Cristiano terminamos a nossa atividade, fomos até uma pastelaria. Eu falei para ela, falei, hoje nós vamos sair mais cedo porque eu tenho live lá com o pastor Paulo e a gente podia comer um pastel. Fomos lá, pusemos o papo em dia, sentamos numa Ótimo, mesa com vista para a rua, ficamos lá comendo pastel. R$ 15, 2 pastéis, entendeu? Mas sai um pouco do frenesi. verdade. Compartilha, fala das coisas boas. Eu acho que as famílias hoje estão monotemáticas. Falam só sobre as mesmas coisas. Vivem só nos mesmos redutos de alma. Não expandem. Não conseguem fazer o que Jesus ensinou. Quando Jesus falou da ansiedade, ele fez uma coisa que a gente não entende, mas quando para pensar faz sentido. Ele mandou a gente contemplar. Ele falou: olhem os lírios do campo. Verdade, Olhem as verdade. aves do céu. Não é só pensem, é olhem. Olhem o que Mateus 6, acontece né? com eles. Mateus 6. Vocês têm que olhar. Para olhar, você tem que parar. É uma mensagem que eu faço sobre Moisés. Moisés só percebeu que a sarça ardia e não se consumia porque ficou um tempo olhando para ela. Se fosse nós, a gente ia falar: ah, passei por umas 4 sarças pegando fogo hoje. Não sei o que está acontecendo, deve ser algum sinal do fim dos tempos. E nem parou para observar que Deus poderia Verdade, estar naquilo. Então, acho verdade. que essas coisas são fundamentais para quem realmente deseja vencer a ansiedade. São as pequenas coisas que Também, fazem a grande diferença, né? é verdade. Eu me lembrei de um texto que Paulo escreveu em Filipenses 4, que ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Paulo diz: ó, transforma suas preocupações em orações, né? Resumindo aí. E procure Resumindo, esses é isso. cuidados que você disse. É. É muito importante. Eu não sei. Desfrutar da Ó, vida. Sabe um texto que me ajudou muito? Assim, é incrível. Mudou minha vida, embora eu já tinha lido 1000 vezes, e de repente eu decidi escrever um livro sobre isso e mudou muito a minha vida. Eclesiastes. verdade. Eclesiastes mudou minha vida, porque eu tinha aquela coisa é, que o Ed René Kivitz percebeu bem, de que o Eclesiastes é um livro mal-humorado. Verdade, ele escreveu Não isso. é? Ele escreveu o livro mais mal-humorado da Bíblia, é um livro excelente, eu li. Mas, recentemente eu fiz uma série de palestras sobre o Eclesiastes, onde eu defendi que o Eclesiastes precisa ser lido pela ótica da simplicidade. Que o Sim, sim, Eclesiastes sim. não é mal-humorado, ele é um crítico que quer que a gente tire da vida a maquiagem, o Verdade. excesso, aquilo que não está lá, mas a gente pôs. Eu até brinco quando eu vou fazer a divulgação do livro, que é assim,
Sabe aquela pessoa que trata cachorro igual se fosse gente? Põe roupa de gente no cachorro, dá nome de gente pro cachorro, faz festa de aniversário pro cachorro, faz o cachorro casar com a cachorra. É, tudo bem, não está nada errado, mas se tirar toda essa parafernália que colocou em cima do cachorro, o que que sobra? Um cachorro. E a vida com um cachorro como cachorro é mais feliz para o dono e para o cachorro. Eu brinco com isso para dizer o seguinte: a gente pegou a vida e empetecou a vida, fez confusão com a vida, tentou Verdade. transformar a vida no que a vida não é, começou a reclamar da vida em um monte de aspecto e perdeu a capacidade de lidar com a vida como Deus a fez. Quando você lê o Verdade. Eclesiastes nessa ótica, que ele está tirando essas construções, os andaimes, os tapumes, os tecidos, para voltar à casa que é bonita, você vive uma vida muito mais feliz. E o Eclesiastes me trouxe assim uma leveza, uma gratidão, uma capacidade de desfrutar das pequenas coisas. O Eclesiastes diz que comer e beber e se alegrar com a mulher da sua mocidade é o que existe de recompensa na vida. É Verdade. Deus falando para nós o seguinte: eu não fiz vocês para trabalhar apenas, para fazer coisas apenas, eu também fiz vocês para vocês curtirem aquilo que eu fiz para vocês. Eu trabalhei 6 dias e no sétimo eu, que sou Deus, descansei. Vocês acham que Pois vocês são é. melhores que eu, não curtem nada, não desfrutam nada, não descansam nada, não se alegram com muita coisa. Então, assim, para fazer aquele merchandise bem legal, se o sujeito leu o meu livro, O Guia da Vida Simples, de Eclesiastes, e leu Aprenda a Lidar com a Ansiedade, já fez uma boa coisa. Aí tem que colocar em prática, né? Eu vi uma frase, Marcelo, que ele diz assim: o que muda a sua vida não é o que você ouve, é o que você decide e faz, né? É. Então a gente saber Jesus tudo isso. falou sobre isso, né? Agora que vocês sabem essas coisas, vocês serão felizes se as praticarem, né? É toda a Verdade. razão. E eu vi alguém comentando aqui uma importância dos hábitos para resolver a questão, para viver uma vida melhor, ter os hábitos regrados, né? Hábitos Uhum, regrados. Isso é uhum. importante, desenvolver Sim, hábitos, né? sim. Eu, E eu, eu, eu- sem ah, transformar a regra do hábito em ansiedade. Às vezes isso, não vai funcionar. Às vezes Deus vai mudar a minha rotina. Às vezes Deus vai me tirar daquele caminho. Isso é uma coisa legal. Às vezes Deus me tira do caminho para me pôr em outro. E o outro é melhor que o primeiro. Ou é diferente, ou tem uma missão ali. E nada precisa ser objeto de ruminação, né? A gente rumina muito. O Daniel Goleman fala verdade. que a ruminação alimenta as chamas da ira, mostrando que quanto mais a gente rumina, mais a gente se desgosta, né? Pois é. Eu, lendo o prefácio do seu livro, eu me peguei com uma frase do Reverendo Messias. Ele diz assim: a ansiedade é a medida da distância entre o homem e Deus. Uhum. Quando Deus chega, a ansiedade se vai. Quando a ansiedade entra, Deus sai. É, Pastor Saudade Messias fez o deles. prefácio do primeiro livro, foi uma honra. Eu falo que muita gente comprou o livro mais pelo prefácio do que pelo conteúdo. E no início ele coloca lá, né, para este jovem pastor, né? Então, A época que rapaz, você tinha cabelos ainda. na época que eu tinha muito mais cabelo e muito menos quilos. Eu tinha um amigo meu da Donep, que ele era bem mais calvo que a gente, e ele dizia assim: alguns Deus coloca cabelo na cabeça, outros Deus coloca inteligência, né? Mas brincadeiras à parte, É uma tese boa. Para nós ela é brin- boa. brincadeiras à parte, eu soube, se não me falha a memória, ou se eu estou correto ou não, mas seu pai era Gideão Internacional, não era? Meu pai foi. Você Foi sabe que Gideão. é curioso você ter mencionado o meu pai, porque hoje, se estivesse vivo, meu pai estaria completando 77 anos. Hoje. Amanhã minha mãe faz. Oi? Minha mãe faz aniversário amanhã. Ah, que legal. Parabéns para a senhora. Sua mãe é viva? É viva. Parabéns E para ela. eu fiquei muito Ah, emocionado na ocasião do que aconteceu com você e seu pai. Eu me lembro da uhum, postagem que você fez e confesso que sim. fiquei bastante mexido, porque foi algo do coração, né? Não tem como explicar Uhum. isso. Não tem. Meu pai, de fato, foi Gideão, internacional. Meu pai foi um homem de Deus, em primeiro lugar, e muito dedicado às coisas de Deus. Gideão, regente de coral,
professor de escola bíblica, pregador, evangelista. Ele Glória a era Deus. animado, ele era animado. E a alegria que ele tinha era ver os filhos na fé. Era a maior alegria que ele tinha. Deixou um legado. Os filhos estão todos Sem firmes, né? dúvida. É você, o Renê, tem mais algum irmão? E tem o Luca, que é o do meio. Luca. Você é o mais velho. Eu sou o mais velho e eu e o Renê, que é o mais novo, somos pastores. Olha que benção. O Renê é pastor da Pastor, IPI também. obrigado. Ah, ótimo. Eu brinco, só uma brincadeira rápida, né? Sim, Eu sim. brinco porque eu sou pastor da IPI, o Renê é pastor da IPI. Eu casei com Cristiane, cujo irmão é pastor da IPI. E o Renê casou com a Luciana, cujo irmão é pastor da IPI. De modo que na minha Olha família, só. ser pastor da IPI já pode ser considerado maldição hereditária. Não é predestinação, né? Você saiu melhor que eu. Você é mais calvinista. Diz que tinha para a gente concluir esse tempo, diz que tinha um homem que ele sofria demais com ansiedade e ele resolveu colocar nos classificados procurando alguém para se preocupar no lugar dele e pagando bem, né? E à época alguém se prontificou porque ele oferecia R$ 200.000 por mês para que a pessoa pudesse se preocupar no lugar dele. E o cara aceitou no primeiro dia que ele começou a trabalhar tal, e o patrão começou a falar os motivos de preocupação. De repente ele para um pouquinho, olha para o chefe dele e fala assim, é o seguinte, estive pensando aqui, como que a gente vai fazer, como o senhor vai fazer para pagar eu esses 200 mil por mês? Ele falou assim, essa preocupação é sua, não é minha. Boa. Muito boa, Então muito boa. é difícil a gente lidar com essas coisas, é fácil a gente falar de ansiedade, né? Mas você está trabalhando com isso no dia a dia, mas o nosso coração não é fácil a gente lidar ou liderar nossa mente, como diz Augusto Cury, né? Sim. É a gente administrar bem isso, esses pensamentos todos na nossa mente. Então, você que nos assiste, meu querido, minha querida, o pastor Marcelo é alguém que entende bastante sobre esse assunto e Deus tem usado a vida dele para alcançar muitas pessoas e cuidar de muitas pessoas. Se você quiser adquirir o livro, como que a gente faz, Marcelo? Boa. Se alguém quiser qualquer dos meus livros, nesse momento, www.espaçopalavra, tudo junto sem cedilha.com.br. Tem os livros, tem palestra, tem bastante coisa legal lá. Ótimo. E eu queria terminar esse tempo, pastor, se você quiser deixar uma palavra para as pessoas que nos assistem nesse tempo de temor, eu acho que é um tempo que nós estamos vivendo agora de muita frustração, né, de planos que não deram certo, né? Em Jandaia mesmo, por exemplo, nós como pastor, como eu como pastor lá, tínhamos toda uma programação de 30 anos da igreja, tudo acabou, né? Acabou assim, não teve como fazer. Sim, sim. Tem muita gente frustrada, muita gente ansiosa, preocupada, sem emprego, doente. Então, terminar esse momento com uma palavra final sua. Ô Paulo, eu queria falar sobre esperança. Eu falo no livro Sim. Aprenda a Lidar com a Ansiedade sobre esperança. A Bíblia diz que o Deus de toda esperança nos dá esperança e que a esperança não confunde. Amém. Eu falo no livro que a esperança tem traz alguns grandes benefícios, né? E tem algumas grandes qualidades que são importantes. A primeira coisa que eu falo é que a esperança nasce da fé. A pessoa que tem fé tem esperança, a pessoa que tem esperança fortalece a sua fé. O Jürgen Moltmann escreveu na Teologia da Esperança dele que a fé e a esperança são inseparáveis. E eu acredito nisso. A pessoa que tem fé, ela precisa praticar a esperança. Verdade. Confiar. Eu gosto do Salmo 40, acho que ele tem tudo a ver com esse tema nosso, porque o salmista diz: coloquei a minha esperança no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. A segunda coisa que eu falo sobre a esperança é que a esperança nos dá condições para construir o futuro. A esperança, o Paulo Freire, que é muito mal compreendido e às vezes bem compreendido, com as ressalvas que também merece, mas o Paulo Freire dizia que esperança tem que ser do verbo esperançar e não só do verbo esperar.
Porque quem só espera, espera, mas quem esperança, trabalha enquanto espera. A esperança faz a gente semear. Esse momento é o momento em que a gente está tendo perdas, prejuízos, privações, frustrações, como você disse, mas também é um tempo de semear novas coisas. Sim, É assim, não é porque a lavoura está perdida que a terra está perdida. O que nós perdemos esse ano foi a safra, não foi a terra. amém. Porque a nossa terra não é nossa, ela é uma dádiva de Deus para nós. Então, assim, o seu ministério, o meu ministério, as nossas igrejas, as nossas empresas, nós perdemos safra. Alguns perderam tanta safra que estão acreditando hoje que estão quebrados, que não tem mais jeito. Mas a esperança não significa que amanhã está tudo bem, significa que apesar da perda, eu vou lançar hoje a minha semente. Eu Amém. vou começar de novo, eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou pedir sabedoria para Deus, eu vou começar uma formação, eu vou começar uma outra coisa, eu vou tentar aqui, eu vou para onde Deus mandar. Eu tenho falado para as pessoas, esse é um tempo de desapego até. Porque assim, o cara que morou sempre na mesma região, sempre no mesmo lugar, trabalhou sempre na mesma empresa, é claro que ele está achando que a vida dele acabou. Mas, pelo amor de Deus, abre o coração para o Senhor. Ele vai te mandar para outro lugar, talvez. Vá. Não importa onde se está, importa que se esteja no centro da vontade de Deus. Tem tanto lugar nesse país rico que nós temos. Eu acho que o eixo do Brasil vai mudar. Vai lá para o Cerrado, vai lá para o Mato Grosso do Sul. O Sim, agronegócio tá num momento. Não é que é perfeito, mas assim, dado o quadro, e quantos anos o empresário do agronegócio reclamando que não tem mão de obra, que não tem gente, não é? Então, assim, talvez cada pessoa vai ter que parar e falar, Senhor, o que que o Senhor quer que eu semeie nesse momento? Porque eu verdade. quero semear um tempo novo na minha vida e eu só vou fazer isso com a tua direção. A terceira coisa que eu falo no livro sobre a esperança é que a esperança abençoa as pessoas. Eu acho que esse é um momento de pandemia. Quem falou isso a primeira vez que eu ouvi foi o Jorge Forbes. Ele falou que a gente precisa transformar a pandemia de coronavírus em pandemia de solidariedade. Ou seja, a mesma força que o vírus está tendo, a solidariedade também tem. Esse é o Verdade. momento das famílias se unirem. Eu falei numa live esses dias que famílias unidas enfrentam melhor a crise, porque a crise enfrentada individualmente, ela é mais pesada. Assim, agora nesse momento, tem tantos desempregados no Brasil quanto empregados. Cada um sozinho, nós temos metade do mundo brasileiro aqui, mundo que eu falo, o nosso ambiente, o nosso universo particular, perdido. Mas se as famílias estão juntas, sempre tem alguém que carrega um pouco mais desse piano, sempre tem alguém que compartilha. A comida na mesa da família não vai faltar. Amém. Porque a gente foi jovem, está ficando velho, mas nunca vai ver o justo mendigar o pão. Verdade. Não é? Porque tem um Louvado Deus que seja Deus. cuida. E se eu não acreditar nisso, eu não acredito em nada. Verdade. E quarta coisa que eu digo no livro é que a esperança exercita a paciência. Quem tem esperança aprende a esperar. Porque a ansiedade, ela incapacita a espera. O ansioso quer para ontem. O esperançoso aguarda e confia. Amém. Pastor, eu quero terminar com um texto bíblico, depois você pode fazer uma oração por nós? Com certeza. Eu me lembrei de um texto aqui do Salmo 131, maravilhoso, tem até uma canção Lindo. dos vencedores, né? Que diz Uhum. assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Poderia Amém. orar conosco, pastor? Claro, claro. Pai, obrigado por esse tempo, pela vida, pela saúde, pelas coisas boas, pelo teu cuidado para conosco, Amém. pelas lutas, provações, privações, porque em tudo o Senhor está nos ensinando, nos moldando. Como diz a tua palavra, devemos ter por motivo de grande alegria o passarmos por várias tribulações. Mas o teu Espírito pode nos ajudar a nos lembrarmos que o Senhor está cuidando de nós, tratando de nós
e nos encaminhando para que cada vez mais sejamos quem o Senhor quer que nós sejamos. Amém. Quero te agradecer pela vida do pastor Paulo, sua esposa, a pastora Cláudia, seus filhos, suas igrejas, ministério tão abençoado, tão marcado por credibilidade, por dedicação, por seriedade que eles têm desenvolvido há tantos anos. Que o Senhor abençoe nesse tempo de distanciamento, que o Senhor abençoe nesse tempo de projetos que não se concretizaram, mas na certeza de que o Senhor continua tendo o melhor para nós. Amém. Abençoa também aqueles que nos assistiram, que estão acompanhando essa reflexão tão singela, mas ao mesmo tempo tão desafiadora, de fazermos o que a tua palavra diz, lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. É a nossa oração, Pai, é o nosso desejo e é a nossa confiança, porque oramos em nome daquele que disse: não estejam ansiosos por coisa alguma, o nosso Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos hoje e sempre. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado. Que Deus te abençoe, tá? Eu que agradeço, irmão. Deus abençoe, Deus o abençoe. Valeu. Nos vemos após a pandemia, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.